dia a todos, sejam bem-vindos à Casa do Senhor, sejam bem-vindos a mais um culto de jovens, hoje o terceiro domingo do mês e, como podem perceber, hoje vamos continuar a estudar aquele livro que nós já começámos há alguns meses e que nos cultos de jovens temos vindo a estudar, que é o livro de 1 Samuel, e são todos muito bem-vindos e espero que possamos todos juntos continuar a aprender muito sobre este livro que tem tanto para nos ensinar. É muito bom estarmos aqui, realmente é muito bom podermos estar na casa do Senhor para o louvar, para o engrandecer, para lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós, para lembrarmos uns aos outros de que Deus é bom, que Deus nos ajuda, que as circunstâncias podem ser difíceis, mas que Deus está sempre connosco e isso é uma verdade com a qual nós podemos contar sempre. E é muito bom podermos todos juntos, enquanto igreja, enquanto irmãos, louvarmos e agradecermos o nosso Deus. E era isso que eu queria que nós fizéssemos agora todos juntos, em forma cantada. Há imensas formas de louvar a Deus. Nós podemos louvar a Deus com a nossa vida e devemos louvar a Deus com a nossa vida, falando com Ele, mas também uma das maneiras muito importantes e que Ele também nos deu dons para fazer é cantando. E então nós vamos cantar um corinho, todos juntos, que se chama Tempo é de Louvar o Senhor, e realmente possamos louvar a Deus com um coração grato pelo amor dele por nós e com um coração também com vontade de o adorar, de o louvar nesta manhã e também durante todas as nossas vidas. Então eu queria pedir que nós ficássemos de pé, que eles pudessem, para todos juntos entoarmos este corinho. Realmente é muito bom nós podemos louvar a Deus e saber que nós somos habitados pelo seu Santo Espírito. E de facto é isso que torna que o nosso louvor seja bom, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E de facto o nosso louvor muitas vezes sai aquém daquilo que Deus merece, porque Deus merece aquilo que é perfeito. Mas realmente, se nós estivermos com o coração
verdadeiramente grato e com uma verdadeira vontade e desejo de louvar a Deus, de deixar que o seu Espírito trabalhe em nós para que possamos louvar a Deus com a nossa vida, aí Deus agradar-se-á das nossas orações, do nosso louvor, desde que seja de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra. Isso é muito importante e por isso é que é tão importante nós estudarmos este livro, que é a revelação de Deus à humanidade. E a próxima música que nós vamos cantar, também de louvor e de adoração ao nosso Deus, fala exatamente disto, fala de que nós queremos procurar adorar Deus em espírito e em verdade, porque realmente Ele é o Rei dos Reis, é o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, e é para Ele a quem nós queremos entregar todo o nosso viver, todos os nossos dias, todas as áreas do nosso coração, mesmo aquelas das quais nós queremos esconder ou que temos mais vergonha, mas nós queremos entregar tudo a Jesus, porque foi para Ele que nós nascemos, foi para Ele que nós fomos criados e é para Ele que nós queremos viver. E deveria ser assim e é o nosso desejo que nos possamos lembrar que é assim que deve ser. Então vamos juntos entoar o coro em espírito e em verdade. Te adoramos.
continuando neste ambiente do louvor e adoração, gostaria que me acompanhassem numa palavra de oração do louvor ao nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos tão gratos pelo Teu amor. Estamos tão gratos porque Tu és tão grande. Tu és tão grande que nós não sequer conseguimos conceber com a nossa mente limitada. Tu és majestoso, omnipotente, um Deus poderoso de todo o universo que criou tudo aquilo que existe. E ao mesmo tempo és um Deus amoroso, tão misericordioso e gracioso para criaturas que se rebelaram tanto contra Ti. Tu, Senhor Jesus, vieste aqui à Terra, abdicaste do teu estatuto enquanto Deus para Te fazeres semelhante a nós, com as nossas fraquezas, com as fraquezas características de um corpo humano. Passaste fome, tiveste sono, tiveste sede e foste tentado tão mais do que aquilo que nós sequer podemos imaginar. Mas Tu nunca pecaste. Tu foste o homem perfeito que nenhum de nós conseguiu ser e que nunca nenhum homem poderá ser. Jesus, Tu vieste e serviste as pessoas que estavam ao Teu redor, serviste os Teus discípulos. Tu, sendo o Mestre, serviste-os e deste o maior exemplo de amor e de serviço enquanto estiveste aqui na Terra. Não só pelo Teu ministério, mas pelo culminar desse ministério naquela morte, onde Tu esvaziaste-te de tudo e Te fizeste pecado por cada um de nós. Levaste sobre Ti todas as nossas iniquidades. Levaste sobre Ti a ira de Deus que era suposto ser aplicada em nós, porque nós é que nos rebelámos contra Ti. Mas, como cordeiro mudo, Tu nem disseste uma palavra e levaste aquele peso todo. Morreste e ressuscitaste. Estás vivo. E isso é motivo da grande alegria de segurança, porque podemos agora cantar estas coisas, podemos agora louvar-Te e engrandecer-Te, falar contigo e dedicarmos a nossa vida por Ti. Dedicarmos a nossa vida a Ti e vivemos para Ti onde quer que estejamos. Porque primeiro do que o nosso nome, primeiro do que a nossa profissão, está a nossa identidade em Ti. Nós somos salvos pela Tua graça e pelo Teu amor. Não por nada do que tenhamos feito, mas pura e simplesmente pela Tua graça. E isso é algo maravilhoso. Ajuda-nos a lembrarmos disto e a adorarmos-Te verdadeiramente, com um coração grato por tudo aquilo que Tens feito por nós. É este o nosso desejo para esta manhã e para o resto dos nossos dias. No nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar-se. Vamos agora ter um momento de anúncios. Como eu referi no início, este é mais um culto de jovens, que vamos continuar a estudar o livro de 1 de Samuel, e para esta manhã o Pedro Lopes aceitou o nosso convite e vai estar aqui a ajudar-nos a explorar mais um capítulo do livro de Samuel, mais um capítulo na história desta pessoa que nós já vimos desde o início, que temos aprendido muito com ela e sabemos que Deus nos tem ensinamentos para nos dar esta manhã. Então, obrigado, Pedro, por teres aceito o convite. De restantes anúncios, temos os habituais pedidos de oração que têm vindo a ser projetados. Irmãos e irmãs que se encontram em situações mais complicadas e que necessitam muito, todos nós necessitamos da intervenção de Deus nas nossas vidas, mas estes irmãos de forma particular, porque estão a passar por circunstâncias complicadas, não nos esqueçamos de orar por eles, porque é muito importante que a Igreja se una em oração. Relembrar também que hoje haverá estudo bíblico à tarde, às 4 da tarde, dado pelo Anderson, que não pode estar hoje aqui porque está a pregar noutra igreja, mas eu pedi-me para anunciar. Não se esqueçam que hoje, às 4, já não é preciso inscrições, porque já passamos essa fase, ainda bem. E todos serão bem-vindos ao estudo bíblico às 4 da tarde aqui, com o Anderson. E outro anúncio, um anúncio muito animador e que, de facto,
nós já estamos há muito tempo sem poder dizer isto, mas hoje a escola dominical vai regressar e é muito encorajador para nós porque nós já estávamos sem escola dominical há muito tempo por causa do Covid e hoje vamos recomeçar. Portanto, eu pedi às pessoas que fazem parte da escola dominical para depois, no fim do culto, continuarem aqui, porque vamos ter aqui uma pequena conversa sobre aquilo que vamos fazer, ou sobre aquilo que estamos a pensar fazer durante o resto do ano letivo e também encorajarmos uns aos outros, porque realmente já não estávamos juntos enquanto escola dominical há muito tempo e é muito bom poder ver que Deus tem dado esta possibilidade de nos podermos voltar a reunir. Vamos continuar o nosso tempo de louvor e de adoração e vamos fazê-lo cantando um hino que é uma oração e que nos exorta a pedirmos a Deus para Ele abrir o nosso coração para aquilo que Ele tem para nos transmitir esta manhã. De facto, só Deus é que pode falar aos nossos corações, só Ele é que pode abrir a porta do nosso coração para deixar entrar a mensagem e para também deixar o Espírito trabalhar. Eu queria pedir que ficássemos de pé e ao mesmo tempo que vamos cantar este hino também vamos levantar a poeta para a obra do Senhor. Enquanto preparam isso, só relembrar que de facto este hino é uma oração. Este hino é nós a falar com Deus e a pedir que Ele fale connosco, que Ele coloque em nós um espírito de ouvir, um espírito de não estarmos distraídos, mas de realmente procurarmos buscar e realmente ouvir, não só ouvir, mas depois pôr em prática aquilo que Deus tem para nós esta manhã. Então vamos juntos cantar o hino Fala, ó Deus.
agora estar com ouvidos de ouvir, com corações abertos para a mensagem que Deus tem para nos transmitir esta manhã e que possamos realmente estar atentos, não nos distrairmos e podermos realmente aproveitar e usufruir desta palavra tão maravilhosa. Antes de chamar o Pedro, vou só aqui desinfetar isto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, é um prazer estar aqui novamente convosco. Obrigado. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos e com as irmãs para expor a palavra de Deus, para partilharmos, para ouvirmos também o Senhor falar connosco. Ele fala connosco através da sua palavra. Nós acabamos de cantar Fala, ó Deus. E é isto que nós estamos aqui agora a fazer. Clamar ao Senhor para que Ele nos fale através da sua palavra. Quero, antes de mais, dar as saudações dos irmãos da Gafanha, para os irmãos aqui na Sorte, em Coimbra, e dizer realmente que é bom estar convosco e partilhar o culto, louvar ao Senhor convosco. Irmãos, hoje vamos então dar continuidade. Segundo eu percebi, não tem sido algo de todos os domingos, semanalmente, esta exposição do primeiro livro de Samuel, o que seria bom, mas dou graças a Deus porque há esta iniciativa de ter uma pregação expositiva e sequencial acerca de um livro. É assim que a Igreja aprende, lendo toda a palavra de Deus e não só certos dela, normalmente aqueles que são mais agradáveis, mas olharmos para um livro todo, para toda a sua mensagem, para todos os assuntos que ela trata, e é realmente bom poder fazer isto com os irmãos. Vamos então abrir o primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, vai-nos falar acerca de corações vazios que buscam soluções não espirituais, não bíblicas, não enraizadas em Deus, e como isso desencadeia uma série de acontecimentos que levam a uma tragédia. E podíamos dizer que esta é a história de muitas pessoas, infelizmente. Pessoas completamente ocas da palavra, dizendo-se crentes, estão ocas da palavra de Deus, e para a sua vida arranjam qualquer solução não bíblica para solucionar os seus problemas e só trazem mais aflição e mais dor à sua própria vida. Vamos ler então o primeiro livro de Samuel, capítulo 4, diz assim a palavra de Deus. Leiam a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto à Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram num campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizada entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que,
Vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então por um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, ali estava assentado numa cadeira ao pé do caminho. Ali estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande mordicínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já um homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo do parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino Icabod, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar novamente. Amado Deus e Pai, aqui estamos nós, Senhor, diante de Ti e da Tua palavra. E queremos estar com o coração aberto, ouvidos atentos, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, possa trabalhar em nossas vidas, para que ela confronte, Senhor, aquilo que o pecado deve ser confrontado, para que ela anime aquilo que deve ser animado, Senhor, para que ela nos corrija no nosso viver e no nosso caminhar, para que nas nossas vidas, Senhor, a glória seja dada a Ti, Senhor. Possamos resplandecer a luz do Evangelho nas nossas vidas, Senhor. E sabemos que para isso acontecer, a Tua palavra precisa de estar em nós. Senhor, nós te pedimos que hajas em cada um de nós pelo Teu Santo Espírito. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. O livro de Samuel é um livro de transições. Ele sai, eu não quero pregar aquilo que já foi pregado, certamente, mas não sei se todos acompanharam desde o início, então só assim num resumo flash ou um contexto. O livro de Samuel é um livro de transições, é um livro que passa do período de juízes, de uma teocracia para a monarquia. E então é no livro de Samuel que encontramos essa transição. Saímos do último juiz Samuel para o primeiro rei Saul. Também encontramos a transição entre a monarquia de Saul, o reinado de Saul, para o reino de Davi, da casa de Davi, o reino prometido da tribo de Judá, de onde viria o Messias.
E também encontramos a transição da Arca da Aliança, que estava situada em Siló desde Josué, e ela passa então no livro de Samuel, mais concretamente até no segundo livro, a ir para Jerusalém, o lugar escolhido de Deus para a sua adoração. Então, o livro de Samuel é um livro de transições, de uma situação de teocracia para uma monarquia, mas também da Arca da Aliança. E o capítulo 4, 5, 6, eles vão falar desta movimentação da Arca de Deus. Vão falar que a Arca de Deus saiu do seu lugar e aconteceu uma série de peripécias, uma série de coisas que a fizeram mudar de sítio até ela chegar no segundo livro de Samuel a Jerusalém. O ponto aqui, irmãos, neste capítulo, é um povo totalmente destituído da palavra de Deus e por isso age com base em superstições. Age com base em misticismos e crendices. E este, por mais incrível e triste que seja, é a realidade de muitas pessoas dentro da Igreja de Deus. Pessoas que não conhecem a palavra, que não buscam a Deus, então agem com muita superstição. Eu gostava de dar uma definição. Se nós formos um dicionário comum, superstição é a crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento que leva a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas e a depositar confiança em coisas absurdas. Isto é superstição. E não falta superstição no meio do povo de Deus. Nós olhamos para este capítulo e vemos como um povo que não buscou ao Senhor é um povo que caiu em desgraça. E pela leitura já percebemos como eles vão numa espiral descendente onde as catástrofes começam a acontecer. Porquê? Porque houve uma decisão errada de agir com base numa superstição, numa crendice, num coração cheio de misticismo. A primeira coisa que nós vemos, verso 1 ao verso 4, é que um coração desligado da palavra leva a soluções supersticiosas. Israel está em guerra com os filisteus e nessa guerra perderam 4.000 homens. Então, depois da derrota, eles consultam os anciãos e é perguntado, então, como é que isso foi acontecer? Porque é que Deus permitiu que nós perdêssemos esta batalha, que tantos fossem feridos? E então a solução foi, tragam a arca, vamos levar a arca para o campo de batalha. Irmãos, isto é um coração sem a palavra e altamente supersticioso. Eu peço aos irmãos que abram, que marquem 1 de Samuel e abram em Josué, para termos um contraste entre aquilo que deve ser feito e aquilo que foi feito na altura desta batalha. Em Josué, capítulo 7, nós temos no capítulo 6 a conquista de Jericó. No capítulo 7, temos o texto que mostra que Acã não destruiu coisas que devia ter destruído, e então Israel estava em pecado. E Israel queria conquistar a cidade de Ai. Só que como havia desobediência dentro do povo, então eles não ganharam aquela batalha, mas foram dispersos e ainda 30 homens, cerca de 30 homens foram mortos. E diz assim no capítulo 7 de Josué, a partir do verso 5: os homens de Ai feriram deles uns 36 e outros perseguiram desde a porta até às pedreiras e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué, reparem aqui o contraste entre a decisão dos anciãos lá em Samuel e aqui a atitude de Josué. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até à tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça.
Disse Josué: Senhor Deus, porque fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, tomara-nos, contentara-nos com ficarmos além do Jordão. Então, o que vemos aqui nesta atitude de Josué é um derramar do seu coração perante uma tragédia que tinha acontecido. Há busca pelo Senhor, busca por orientação do Senhor, busca por orientação do que é que haveriam de fazer. Há confissão aqui também. Ora, nós em Samuel não percebemos nada disto. O que nós vemos no Samuel 4, no 1 Samuel 4, é que eles arranjaram uma solução imediata. Vamos levar a Arca de Deus. Ou seja, a ideia que está aqui é: se nós levarmos a Arca, então vamos ser vitoriosos. Talvez a pensarem naquela batalha em Jericó, que não foi batalha nenhuma, foi eles andarem a rodear a cidade com a Arca. Talvez eles pensassem: ok, a Arca tem poderes próprios, vamos levar a Arca e com a Arca nós vamos sair vitoriosos. Irmãos, este é o grande sinal de alerta para o coração supersticioso. Quando começamos a ver a solução nas coisas de Deus, como se elas nos pudessem trazer felicidade, sorte, energias positivas. Começamos a olhar para as coisas de Deus como amuletos para a nossa vida. Ter a Bíblia aberta no Salmo 91 lá em casa. Ou participar da ceia do Senhor, pensando que cumprindo este ritual, então estamos debaixo da obediência do Senhor e tudo nos correrá bem. Isto é um coração supersticioso. Pensarmos, por exemplo, que fazer a leitura e a oração de manhã é o ideal para que o dia nos corra bem. Isso é usar as coisas de Deus de um modo supersticioso para trazer sorte à nossa vida. Além disso, nesta batalha, nesta solução, iam dois homens que Deus já tinha vaticinado, já tinha dito que eles iriam morrer, Ofni e Finéias. Eu não quero falar muito sobre estes dois homens, porque já falaram no capítulo 2, mas estes homens eles eram repugnantes. Eles eles não tinham qualquer cuidado, não tinham qualquer reverência, não tinham qualquer temor pelas coisas de Deus. Além da solução que tinha sido arranjada, esta solução supersticiosa, estes dois homens compactuaram, e estes dois homens eles eram repugnantes. Não havia temor ao Senhor no seu coração. Eles aproveitavam-se das coisas que eram oferecidas ao Senhor e usavam dessas coisas, dessa comida, tiravam o melhor para si. Estes homens, eles eram promíscuos, eles deitavam-se com várias mulheres. E devido a este modo de vida devasso que estes dois homens tinham, então o Senhor resolveu matá-los. Está tudo no capítulo 2 de Samuel. E qual foi o erro para estes homens serem assim como eram? O seu pai Eli também falhou. Porquê? Porque ele dedicou-se mais aos filhos do que ao Senhor. Ele tinha mais honra pelos filhos do que pelo Senhor. No capítulo 2, lemos assim: Tu que honras, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordares das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Eli tinha mais honra, mais cuidado com os seus filhos do que com as coisas do Senhor. Isto levou a que os seus filhos não tivessem também reverência e temor ao Senhor. Irmãos, isto é uma parte, mas isto deveria servir de alerta para nós. Há consequências trágicas quando nós mostramos aos nossos filhos que eles são mais importantes do que as coisas de Deus, ou do que o Senhor. Há consequências trágicas porque criamos corações que não temem, não reverenciam, não são zelosos pelo Senhor. E isto vê-se em coisas muito práticas. Quando facilitamos, por exemplo, a vinda ou não vinda aos cultos, porque hoje está a chover, porque amanhã tem teste, porque não sei o quê, e ele tem que ficar em casa, e nós o que é que estamos inconscientemente a mostrar aos nossos filhos? Que o seu bem-estar, que a sua vida, que as suas coisas são mais importantes do que o culto a Deus. E depois admiramos-nos
quando eles crescem, eles não sintam qualquer reverência, qualquer temor, porque nunca lhes mostramos esse temor e essa reverência. Eli falhou e nós muitas vezes podemos falhar. Então, iam estes dois homens, que Deus já tinha decretado que eles iriam morrer, e um povo com um coração supersticioso, o que é que poderia correr bem? Nada. Nada poderia correr bem. E se um coração que não tem a palavra age supersticiosamente, a superstição não soluciona os problemas, mas ainda os agrava. Ainda os torna piores. Reparem, a partir do verso 5 até ao 22, sucessão de acontecimentos. Eles trazem a arca, o povo vem em festa, vem cheio de ânimo, agora é que vai ser, agora é que nós vamos ganhar. E o que é que nós encontramos? Encontramos os filisteus, que aparentam ter mais reverência e mais temor pela arca de Deus do que os próprios israelitas. Os filisteus sabem que a arca do Senhor está ali e eles temem verdadeiramente, porque sabem que contra o Deus de Israel não se ganha batalha nenhuma. Eles sabiam que a luta estava perdida a priori, porque a arca do Deus de Israel estava ali naquele lugar. Eles parece que demonstram mais temor e reverência do que o próprio povo de Deus. Então começamos uma descida tenebrosa do povo a partir do versículo 10. A arca de Deus é tomada pelos inimigos. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, são mortos. E depois um homem chega a Eli e conta-lhe o que se passou e dá essas 4 notícias. Israel, verso 17, Israel fugiu dos filisteus. Houve grande morticínio. Os teus filhos morreram. E a arca de Deus foi embora. E aquilo que fez Eli cair da cadeira foi exatamente ele perceber que aquilo que mostrava a presença de Deus no meio do seu povo tinha desaparecido por completo. Foi isso que fez Eli cair para trás. Ele não aguentou a notícia, a tragédia da notícia, então caiu para trás, partiu o pescoço e morreu. Israel perdeu a guerra, a arca do Senhor foi, o sacerdote morreu, e agora a nora de Eli, mulher de Finéias, ao ouvir a da notícia, estando grávida, não aguenta também e entra em trabalho de parto. As mulheres tentam animá-la. Coragem, tens um filho. O teu marido morreu, mas há sucessão, tens um filho. Mas ela parece que de todas as tragédias que ela ouviu, aquilo que a fez morrer de tristeza e de desgosto foi saber que a arca do Senhor tinha ido embora. Daí ela põe o nome Icabod, ou Icabod, uma tradução mais portuguesa. E põe o nome A Glória de Deus se foi. Ou o nome quer dizer sem glória, ou onde está a glória. Irmãos, esta mulher sofreu e morreu de tristeza porque a arca do Senhor tinha ido embora. Então percebemos a descida do povo de Israel, o declínio em que tinha entrado. Porquê? Porque foi para a batalha com um coração supersticioso. Não consultou ao Senhor. Não buscou o profeta do Senhor. Não buscou a orientação do Senhor. Não orou. Não se prostrou. Mas arranjou uma solução à sua moda. E isto só levou desgraça atrás de desgraça atrás de desgraça. Irmãos, e pior do que tudo é que esta superstição, esta ausência da palavra e soluções humanas para os nossos problemas, levam inevitavelmente a um afastamento de Deus. Um coração que está longe de Deus leva a práticas religiosas ou espirituais supersticiosas. E essas práticas levam inevitavelmente ao afastamento de Deus.
De tudo que podia correr mal com o povo, aconteceu o pior. A arca, símbolo da presença do Senhor no meio do seu povo, tinha ido embora. E este é o pior mal que pode acontecer a qualquer ser humano. Ser separado da presença do Senhor. Estar separado da sua presença. Israel tinha que aprender uma lição. Deus não é manipulável. Deus não pode ser usado como nós queremos. As coisas de Deus não são para ser usadas para manipular a Deus, para obrigar Deus a agir em nosso favor. Israel tinha que aprender isso. E para isso perdeu a glória do Senhor. Perdeu a presença do Senhor no meio do seu povo. Irmãos, a glória do Senhor foi embora de Israel, aqui neste texto. Pela ida da arca, a presença do Senhor, o lugar onde Deus se manifestava ao seu povo, foi embora. E se mais tarde, os capítulos mais à frente, ela volta. Mas a glória do Senhor voltou a sair novamente. Temos um texto em Ezequiel que Ezequiel vê a glória do Senhor novamente a ir embora. E aí já não há registro que ela tenha voltado. Anos mais tarde, séculos mais tarde, a glória do Senhor veio novamente para nunca mais se ausentar do seu povo. Israel perdeu a glória do Senhor por causa do seu pecado. E ela voltou. Em Ezequiel, Israel perdeu a glória do Senhor e ela já não voltou. Da mesma forma. Mas séculos mais tarde, ela voltou para nunca mais se ausentar. Esta era a promessa de Isaías. Isaías 40, não precisam de abrir, eu vou ler, diz assim, 40, versos 3 e 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará. Há a promessa em Isaías de que Deus trará novamente a sua glória. E em João 14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Irmãos, alguém disse esta frase e eu concordo plenamente com ela. O nosso pecado grita e acabou. A glória se foi. Mas a graça de Deus exclama: Emmanuel, Deus conosco. O nosso pecado, assim como o pecado de Israel, separou-os da presença de Deus. Mas pela graça de Deus, Deus volta ao encontro do homem através do seu Filho. Se o nosso pecado diz e acabou, a glória se foi, a graça diz: Emmanuel, Deus conosco. O pecado afasta-nos de Deus e da sua bendita presença. Nós estamos destituídos da glória de Deus, como diz Romanos 3:23. Mas a graça de Deus vem ao nosso auxílio. Deus envia ao seu Filho o seu resplendor, o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, para que nele nunca mais fôssemos separados da glória de Deus. Assim como o povo se separou, nós, por natureza, estamos separados desta glória. Mas em Cristo Jesus, aquele que vai a Cristo e confia em Cristo, esse nunca mais se separará da glória do Senhor. Irmãos, eu quero dar algumas aplicações, pensando neste coração supersticioso, ausente da palavra, que não busca o Senhor. Irmãos, há hábitos que nós fomos incorporando das tradições, que não nos apercebemos que são práticas supersticiosas e que nós, como povo de Deus, devemos ter cuidado. Por exemplo, ter imagens de sol em casa. Não é que a gente ter coisas, estas coisas que eu vou agora aqui dizer, elas não têm um mal em si. Elas têm um problema é quando nós as temos agindo na superstição mundana e diabólica de que aquilo
vai trazer algum benefício à nossa vida. Isso é que está errado. Então, ter imagens de sol não é um dos símbolos universais da prosperidade, da sorte, da proteção. Ter a imagem da lua crescente, que é uma figura que traz proteção e amor. O crente não usa nada disto. O crente não deposita a sua confiança nestas coisas. Por exemplo, ter plantas em casa. Nós podemos ter plantas porque gostamos, porque achamos bonito e embeleza a nossa casa. Mas muitas pessoas têm, por exemplo, sabem aquela planta, a língua da sogra, ou não sei se se chama língua da sogra, ou língua de veado, não? Espada de São Jorge, aquela planta bicuda, assim com uma folha. Muitas pessoas usam essas coisas, não é porque gostem, mas é para se espantar as más energias, para proteger a casa do azar. Ter avencas em casa são usadas para atrair boas energias. Bambu para trazer prosperidade. Irmãos, eu não estou a dizer que não se deve ter estas coisas, não é isso. Agora, saibamos que muitas dessas coisas são usadas com um sentido supersticioso. Por exemplo, guardar o bolo de casamento para comer no primeiro ano de aniversário é para trazer prosperidade, abundância e fertilidade. Irmãos, o crente não alinha nessas coisas. Vestir de branco na passagem de ano, vestir de branco na despedida de solteiro. Que é isto? Isto são coisas pagãs, supersticiosas. E nós, como cristãos, devemos nos demarcar deste tipo de coisas. Devemos nos afastar totalmente deste tipo de coisas. Porque as pessoas olham para nós e não conseguem perceber a diferença entre um pagão, entre um incrédulo, um supersticioso e um filho de Deus. Nós não alinhamos nessas coisas. Mas também afastemo-nos de qualquer ideia supersticiosa sobre as coisas de Deus, como já disse há pouco. Ter a Bíblia aberta em casa. Não sei quem tem e quem não tem, por isso não estou aqui a acusar ninguém, porque eu não conheço as vossas casas. Mas eu sei de irmãos e de crentes que têm a Bíblia aberta em casa, e muitos deles é com um bom coração de gostarem de ter a palavra lá, mas outros é exatamente com a intenção de afastar os demónios, de afastar as energias negativas. É usar as coisas de Deus como rituais, como processos mágicos para alguma coisa. Ou participar dos cultos como meio de obter o favor de Deus. Sejamos sinceros, quantas vezes é que a gente já não se sentiu bem pensando, sim, estou bem, leio a Bíblia de manhã, oro, vou à igreja, participo das coisas, eu estou bem, Deus vai me abençoar porque eu estou a fazer tudo aquilo que é a vontade dele. Isso é um coração supersticioso. Não é porque nós oramos, temos a Bíblia e cultuamos que Deus está obrigado a dar-nos alguma coisa, a abençoar-nos. Deus não é manipulável. Deus não está obrigado a nada. Ungir objetos com azeite. Eu conheci um casal que, quando mudava de casa, ungia as portas, as janelas, ungia as paredes, tudo com azeite, para espantar, para afastar os demónios que pudessem lá haver. Irmãos, o que é isto? Se buscamos nessas coisas um meio de alcançar o favor de Deus, devemos examinar se não estamos de facto a usar as coisas de Deus como um meio de obrigar Deus a fazer algo. Um relacionamento correto com Deus não se dá por meio de objetos e práticas, mas por meio de Jesus Cristo. A única forma de nós nos relacionarmos corretamente com Deus, de estarmos debaixo da bênção de Deus, da proteção do Senhor, não é por meio de práticas e rituais e objetos, é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente. Irmãos, se procurarmos solução neste tipo de coisas, então temos um sinal claro que o nosso coração não está na palavra. Se temos este tipo de práticas, significa que muito pouco da palavra,
ou nada mesmo está em nós. Eu te quero terminar, irmãos, com um texto de Jeremias, e peço que abram. Em Jeremias 2, 11 e 13. É um alerta para todos nós. Porque podemos ter andado até hoje a trocar a verdade de Deus, a verdadeira glória de Deus, o relacionamento íntimo e real com o Senhor, trocar essas coisas boas por coisas de nenhum valor. Jeremias 2, 11 e 13. Diz assim a palavra do Senhor. Houve alguma nação... Eu vou esperar que todos abram. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefactos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Esta é a situação mais triste do povo de Deus, mais lamentável e mais trágica. É perder um relacionamento íntimo com Deus, de busca pelo Senhor, da busca pela palavra do Senhor, e deixar essas coisas maravilhosas, deixar os meios de graça que Ele nos dá, a sua palavra, o culto a Ele, sair do Senhor. São os meios de graça que Deus nos dá para alimentar a nossa alma, para nós crescermos na fé. É triste quando nós deixamos essas coisas que Deus nos dá para nos agarrarmos a coisas de nenhum valor. Crendices, misticismo, superstições. Irmãos, que nós possamos aprender com estes maus exemplos também. Israel foi grandemente afetado, prejudicado, sofreu dores desnecessárias, porque agiu não buscando ao Senhor, mas usando as coisas do Senhor. E este é um grande erro. Vamos orar, irmãos. Querido Deus e Pai, queremos, Senhor, pedir-te perdão em primeiro lugar. Porque são tantas as vezes, Senhor, que nós, diante dos problemas que vêm à nossa vida, nós, Senhor, não recorremos a Ti, não recorremos à Tua palavra, não buscamos a Tua face, Senhor, não buscamos a Tua presença, mas somos tal e qual os pagãos, os ímpios, que buscam em coisas, em rituais, em procedimentos, alguma maneira de solucionar os seus problemas. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos porque muitas vezes usamos as Tuas coisas, Senhor, usamos a Tua palavra, usamos o culto a Ti, usamos os meios de graça, Senhor, como amuletos contra o azar. Perdoa-nos por isso, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a cada um de nós, Senhor, a examinar as nossas vidas, a examinar o nosso coração, Senhor. Sonda o nosso coração e vê se há alguma coisa má em nós, Senhor. E ajuda-nos a realmente, quando o problema vier, quando as dificuldades vierem, quando as tentações vierem, Senhor, que não busquemos em práticas mundanas e diabólicas a solução dos nossos problemas, mas que busquemos a Tua face, a Tua palavra, a Tua orientação, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não vivermos supersticiosamente a nossa fé. Senhor, Te agradecemos também, porque se foi trágico para o Teu povo perder a Tua glória, a Tua presença, também é trágico para nós, Senhor, vivermos sem ela. Mas Te agradecemos porque em Cristo Jesus a Tua glória, Senhor, foi manifestada de uma vez para sempre. Em Cristo Jesus, Senhor, temos acesso à Tua presença com a garantia de que nunca mais a perderemos por causa e pelos méritos do Teu Filho Jesus. É em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e clamamos, Senhor, esta manhã. Amém.
edificados com aquilo que nós ouvimos hoje e que cada um possa levar para casa estas exortações e estes avisos que são tão importantes e que realmente cada um de nós sinta o desejo de mesmo ficar firme na palavra, ler a palavra para conhecer mais a Deus, porque realmente é lá que Ele se revela. E se nós somos filhos dele, nós queremos conhecer cada vez melhor o nosso Pai e queremos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Então, leiamos e tenhamos o nosso coração aberto para a voz de Deus e para aquilo que Ele tem para nos transmitir. Obrigado, Pedro, pela mensagem e obrigado também por teres terminado com a oração. A mim resta desejar um resto de bom dia, um resto de domingo abençoado. Que Deus vos abençoe, levem esta mensagem nos vossos corações para que em tudo possamos agradar a Deus e não procurarmos soluções humanas, mas sim soluções bem firmadas e patentes na palavra de Deus. Que Deus vos abençoe e daqui a alguns momentos começará a escola dominical, todos serão bem-vindos. E é isso, bom domingo para todos.